Você está ouvindo o Unipop, um podcast de cultura produzido por alunos da Universidade Federal do Amapá, sob orientação da professora Roberta Scheib. Olá, eu sou Amanda Cruz e este é o Unipop, o seu podcast semanal sobre cultura, arte, política e muito mais. Um programa feito para você. E vamos aos destaques dessa edição especial de Carnaval. Empreendedores aproveitam a folia e faturam no Carnaval 2024. Piratas da Batucada e Império do Povo dividem título no desfile das escolas de samba. Bloco A Banda é suspenso devido às fortes chuvas. Acompanhe também os relatos dos foliões sobre o Carnaval deste ano. Essas e outras notícias sobre o Carnaval amapaense você acompanha agora no Unipop. Nós abrimos essa edição especial do Unipop falando do Carnaval 2024, que é considerado o terceiro carnaval em Macapá após o período da pandemia de Covid-19. Apesar desse início de ano serem confirmados inúmeros casos de Covid e dengue no estado, medidas protetivas foram tomadas para que os foliões pudessem aproveitar as programações desse mês com tranquilidade. O governo do estado mobilizou campanhas de vacinas contra doenças como influenza e Covid, na intenção de aumentar a imunidade da população. Além disso, campanhas de limpeza e conscientização têm sido feitas para alertar os perigos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue e outras variantes como a chikungunya. E nós não poderíamos começar esse episódio do Unipop sem falar desse marco histórico. Pela primeira vez em todos esses anos dos desfiles das escolas de samba do Amapá, nunca houve empate, mas 2024 veio para mudar isso. Nesta edição, as escolas de samba Piratas da Batucada e Império do Povo empataram com 180,6 pontos cada. Segundo a regra do desfile, o vencedor deveria ser decidido através de um sorteio das categorias disputadas. Porém, em acordo entre as representantes das gremiações e da Liga das Escolas de Samba, foi decidido que as duas escolas dividiriam o título do Carnaval Amapaense 2024. E isso não foi motivo de tristeza para as escolas, não. É o que comenta o presidente da escola Piratas da Batucada, Alex Pereira. O Carnaval se define na avenida. Nós fizemos isso. Piratas da Batucada e Império do Povo jamais poderia decidir um título na sorte. Nós já tivemos muita sorte, Deus abençoando a gente, colocando a nossa escola na avenida. A gente sabe o quanto é difícil. E dividir um prêmio com uma outra co-irmã é um sinônimo de simplicidade, humildade, que é assim que são as escolas de samba. Simples, humilde, igual à sua comunidade. E eu queria dedicar essa vitória à comunidade Pirata da Batucada. 50 anos carregando nos braços a nossa instituição. E a gente encerra esses 50 anos com uma vitória muito bonita, uma vitória brilhante de simplicidade e humildade. E sobre o tetracampeonato, consecutivo, o que você tem a avaliar sobre isso? O nosso tetracampeonato, ele veio junto com a nossa 20ª estrela. 20 vitórias do Pirata da Batucada, isso é muito grande, isso é muito gratificante. Parabéns ao Carnaval Amapaense, parabéns a cada um de vocês que torce pelo Piratão, que ajuda a nossa escola. A vitória é de todos nós. O presidente da escola Império do Povo, Wesley Braga, também expressou a sua alegria e respeito por dividir o prêmio com outra escola. As duas escolas trabalharam o ano todo dentro do barracão, no mesmo barracão, barracão 05. E dividir o título é uma forma de respeitar o trabalho das pessoas que estavam envolvidas no carnaval, porque seria injusto a gente sortear o trabalho das pessoas do ano todo, colocar na sorte sobre isso. Então foi uma decisão minha, do presidente Alex, que foi super acertada, porque as duas comunidades mereceram esse título. E se Deus quiser, o bairro do Trem comemora, Santana inteira comemora, e ano que vem a gente volta de novo para trabalhar um carnaval mais bonito, olhando para os nossos erros, buscando aprender do que a gente errou e evoluir cada vez mais. Estou muito feliz, foi a melhor decisão, porque as duas escolas merecem. Perfeito, presidente. Muito bom. Um marco como esse jamais será esquecido nas histórias das escolas de samba aqui em Macapá. Você não concorda comigo, Rafael, nosso repórter e também comentarista aqui do Unipop? E aí, Rafael, o que você achou desse empate e sobre as escolas terem dividido o prêmio? Assim,
Eu acredito na igualdade para todas as escolas e é uma atitude bem legal que os representantes da escola de samba e também o diretor lá da Liesap, o José Lemos, eles tiveram, né, essa ideia de dividir o título. É uma ideia realmente bem legal, mostrou o lado humano, acho que, das duas agremiações, mas, assim, as escolas passam praticamente o ano inteiro aí se preparando, fazendo os ensaios técnicos, fazem toda uma competição, né, entre os desfiles das escolas de samba. Então, ao recorrer o... Como é que é o nome? Sorteio? Então, ao recorrer o sorteio para ver quem vai ganhar o desfile, e aí anunciar que vai sortear, e aí quando chega na hora de divulgar quem vai vencer, fala que vai dividir os prêmios para as duas agremiações, acredito que aí é uma falta de competição, porque as escolas se prepararam, passaram um ano e alguns meses se preparando para que esse momento chegasse, para quando for divulgar o real vencedor, meio que volta e não, a gente vai dividir aqui. Assim, eu acredito que, já que é uma competição, deveria ter um só vencedor, então eu acho que essa decisão de decidir dividir foi legal por um lado, mas eu acho que pelo entretenimento de ter um ganhador, acho que não cabe nesse momento. Sim, muito bom, Rafael. Eu tenho opiniões a respeito disso, né? Eu acredito, assim, concordo muito com você também, mas como eu posso dizer, como eu já disse, é um marco histórico. Mas, porém, eu também não gostaria que se repetisse, porque, como você disse, é uma competição. Então, é interessante que tenha um vencedor. Então, quando acontece esse sorteio, eu acho a coisa mais... Realmente, no fundo, é algo meio injusto, né? Só que, cara, quando empata também, tem várias outras questões. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Mas é isso, né? É algo que a gente não esperava, mas aconteceu. Eu estava vendo nas redes sociais o perfil do Piratas de Batucada no Instagram e tinha alguns torcedores da agremiação que estavam descontentes com essa situação, muito por isso que eu acabei de citar, porque é uma competição, tá todo mundo torcendo pela sua escola, tá todo mundo ali vibrando junto, querendo ser campeão, para chegar na hora ter que dividir o título de uma forma injusta, como você falou, Amanda. Então, muitos comentários lá falando, não, a Império é a real campeã, Império do Povo, né, a real campeã. Não, Piratas da Batucada, o Piratão é a real campeão. Então, meio que agora vai ter essa divisão aí de quem realmente foi o campeão. E quando for daqui uns 30, 40, 50 anos, o pessoal vai olhar para trás e vai ver, e o que aconteceu lá em 2024? O título é de quem? É dos dois? É só de um? Aí uma agremiação pode se beneficiar disso no futuro e desmerecer a outra? Ou então, ou vice-versa, né? Então, acredito que essa decisão de dividir o título, por um lado foi bom e por outro lado foi ruim. Na minha visão, eu não gostei disso. Na minha visão, como é que eu posso dizer? Eu estou muito imparcial a respeito disso, porque, como você disse, são várias questões, mas é algo que vai gerar história. Então, para mim, também é algo importante, é algo necessário. Muito bem, Amanda, ainda mais que nesse carnaval foi a primeira vez, como você também falou, que as agremiações empataram e foi uma pontuação alta, né? 180 pontos, ainda mais para cada. Eu lembro que eu estava lá cobrindo e eu até cheguei a perguntar para o pessoal que estava lá na coordenação da apuração, o que está acontecendo, o que está rolando? Explica um pouquinho. Aí o pessoal via e falava, é que empatou, não sei o quê. Isso já aconteceu outras vezes? Não, é a primeira vez. E tipo... É um negócio tão legal de estar lá e ver a torcida fazendo barulho, gritando, é campeão. Aí o outro lado retruca, falando, não, a gente que é campeão. E meio que fica uma briga de torcida, porque lá no Sambódromo tava a metade cheia só do Piratão e bem do ladinho, de uma parcela pequena, tava a torcida do Império do Povo, meio que retrucando eles, né? Porque eles estavam vindo de campeonatos consecutivos, né, no caso sendo os vencedores, e aí eles chegaram com tudo, né, para esse ano de 2024, já querendo o seu 4º título consecutivo de campeão do Carnaval 2024. E aí foi bem legal essa disputa de torcida lá no Sambódromo. Em parte isso é muito legal, né, ver essa emoção que só o Carnaval pode nos proporcionar. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação, por comentar aqui com a gente.
Mas agora voltando à nossa programação e deixando um pouquinho de lado essa discussão, o repórter Rafael Carneiro foi para o Sambódromo para saber como foi esse carnaval dos integrantes das escolas de samba. Essa galerinha que desfilou e esteve na pista todos esses dias e sentiu a emoção do carnaval de perto. É exatamente isso, Amanda. Na segunda noite do desfile das escolas de samba Amapá há 80 anos, a Escola Piratas da Batucada entrou na Avenida Ivaldo Veras, mesmo debaixo da chuva, com o enredo Nas Águas do Tempo, mergulhei no coração, sou piratão, além da imaginação. A escola, que completa 50 anos, encerrou os desfiles no histórico Sambódromo. O brincante do piratão, Aloysio Neto, conta como foi voltar a desfilar novamente pela agremiação. Então, Neto, conta um pouquinho pra gente aí como foi a preparação pro desfile dos Piratas da Batucada e também como foi a sensação de desfilar aqui no Sambódromo. A sensação indescritível, Piratão, que foi o campeão do Carnaval de 2023, viemos com muita garra. Nós nos preparamos, eu, minha porta-bandeira e Yasmin, somos o terceiro casal do Piratão, e viemos nos preparando durante um mês intensivamente com academia, alimentação, muito ensaio, com a ajuda de muita gente da nossa equipe. A preparação é árdua, é muito difícil, a gente vai com muitas dores, mas o que vale a pena é esse resultado, a escola ser bonita, o conjunto ser bonito, eu estar com ela. Depois de 8 anos parado, eu retornei para o Carnaval junto com ela e está sendo muito incrível essa sensação de estar de volta. Que lindo, é muito bom sentir essa alegria dos foliões e poder ver a cultura sendo valorizada. E as notícias não param, cada um curte o carnaval de um jeito. Uns aproveitam o período da folia para faturar uma renda extra, é o caso dos empreendedores. O repórter Rafael Carneiro esteve nas ruas e conversou com Ivan Coelho, que empreende há mais de 10 anos junto de seus irmãos aqui no estado e tem comemorado o carnaval da melhor forma possível, vendendo. Além de folia e festa, o período de carnaval também é uma oportunidade para que empreendedores consigam ganhar uma renda extra. Este é o caso de Ivan. Ele e mais 2 irmãos administram em conjunto o restaurante Sabor na Cuia, o negócio da família que desde 2010 lucram com vendas de comidas típicas amapaense. Então, Ivan, conta pra gente um pouquinho como que criou, como que surgiu o empreendimento de vocês são irmãos, né? O empreendimento, como é que surgiu? Conta pra gente. Então, gente, boa noite. O empreendimento Tacacá Paraense, ele surgiu de uma empresa familiar. Nós, irmãos, decidimos entrar com capital. Com esse capital, a gente faria o levantamento de uma empresa relacionada à venda de comidas típicas. Então, nós percebemos que o trabalho e o esforço dos irmãos foram tão grande que a gente acabou criando uma outra empresa. Então, o Tacacá Paraense, ele já atua há 10 anos aqui no mercado em Macapá. Nossos pais são paraenses, mas nós aprendemos a fazer as comidas no estilo paraense, de forma bem íntegra, para apresentar para o povo macapaense. Então, nós temos a venda de comidas típicas itinerante, de forma de carrinhos de inox, e nós temos também o nosso ponto fixo lá na unidade do Pacoval. Então, há 10 anos nós vamos aprimorando o nosso tipo de comida, ingrediente, vendo o que o mercado nos proporciona. Então, nós começamos com tacacá, depois foi vatapá, percebemos que poderíamos fazer bem mais, então acabamos fazendo arroz paraense, risoto, lasanha, de forma bem diferente, para que as pessoas possam conhecer uma culinária diferenciada. Então, outra forma de proporcionar o conhecimento, a propagação do nosso serviço, são os eventos. Por exemplo, o carnaval daqui do meio do mundo, como a Expofeira, que teve também todos esses eventos proporcionados pelo governo do estado do Amapá. Nós estamos presentes pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, porque nós somos também credenciados. Então, tudo isso é uma forma de fomento da economia daqui do estado, não só para nós do Tacacá Paraense, mas também para todos os empreendedores, microempreendedores formais e informais. Então nós achamos interessante nesse sentido de proporcionar tudo isso para que todos nós possamos conseguir uma renda melhor, emprego, não um emprego fixo, mas uma renda para aqueles trabalhadores que necessitam, pelo menos do mínimo. Então é uma forma de proporcionar essa boa vida para eles. E Ivan, conta pra gente um pouquinho como um evento como o Carnaval ajuda a impulsionar mais ainda as vendas. Sim, então, o Carnaval é muito esperado todos os anos para todos os empreendedores. Então, ele ajuda como forma de impulsionar para toda a economia do estado, não só para o ramo alimentício, mas também para o ramo de bebida, o ramo de serviços, deliveries. Tudo isso é fundamental nesses eventos que acontecem. Então, se o governo proporcionasse ainda mais a forma de credenciamento dessas pessoas que têm formas de vender os seus serviços, os seus produtos, seria muito bom, porque esses serviços, esses eventos
fornecem o aumento da economia do estado do Amapá. E esse é um dos pilares do nosso estado. Empreender tem sido uma ótima opção para quem deseja trabalhar aqui em Macapá. E tem gente que opta por comemorar o carnaval de uma forma diferente. O repórter Michael Kelman conversou com a Thalita, uma jovem cristã que escolheu passar o feriado em um retiro espiritual. Amanda, cada um tem uma história diferente com o carnaval. E agora a Thalita Paiva vai nos contar o porquê ela decidiu passar a sua folia no retiro com Deus. Bom, eu cresci em um lar cristão, então a partir daí todos os feriados de carnavais que eu tive desde a minha infância até a minha juventude agora, sempre foram feitos e realizados em retiros. Hoje não vem nem muito de uma escolha, antes eu ia mais por causa dos meus pais me levavam e tal, mas hoje em dia eu realmente é um lugar que faz parte para mim, sabe? Toda vez que remete ao carnaval, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é retiro. É o lugar onde a gente tira pra gente descansar da rotina, da faculdade, do trabalho. Lá a gente tem dinâmicas, lá a gente tem um tempo espiritual de oração, de leitura bíblica, de pregação, de louvor. E é um tempo de comunhão com os meus amigos, né? Não que eu odeie o carnaval ou algo do tipo, mas eu prefiro estar em ambientes mais assim. E o carnaval, como fecha, 4, 5 dias, eu acredito, né? A cidade toda, então é um momento que a gente tira realmente para descansar. E é isso aí, vivemos uma diversidade enorme e cabe a cada um respeitar os desejos do outro. Obrigado, Michael, pela sua participação e muito sucesso para a Thalita nesse ano de 2024. Seguindo a nossa programação, vamos falar a respeito de uma notícia que deu o que falar nesse carnaval, que foi o adiamento da banda. O repórter Michael Kelman traz mais informações e comenta sobre o ocorrido. No último dia 13 de fevereiro, iria acontecer o tradicional bloco A Banda, que ocorre todos os anos na cidade. Mas devido às fortes chuvas desde o dia 12 até o evento, a banda foi adiada. Em meio ao caos que estava a cidade, muita gente ainda ficou revoltada pelo adiamento do evento. Enquanto isso, uma parte da população estava sendo acolhida em escolas públicas da capital, vítimas do alagamento causados pelas fortes chuvas. Boa parte dessas pessoas moram em áreas de ressaca e tiveram suas casas invadidas pela água e perderam todos os seus móveis, eletrodomésticos, roupas, ficando em uma situação precária. O governo do estado e a prefeitura de Macapá tomaram as devidas providências para dar suporte a todas essas famílias. Apesar disso, uma parte da população também se solidarizou e doou roupas, colchões e outros materiais para ajudar essas famílias. Mas o que chamou muita atenção foi a falta de empatia por essas pessoas. Apesar do alerta de fortes chuvas e a recomendação da população de ficar em casa, não impediu os foliões de saírem para comemorar o feriado, mesmo após o adiamento da banda. Pessoas sofrendo e outras apenas pensando na folia. O carnaval é folia, mas também é respeito e empatia. Ajudar o próximo e ficar em alerta sobre o que está acontecendo na nossa cidade é importante, pois estamos cuidando de nós mesmos e do próximo. O feriado de carnaval é comemorado de várias formas aqui em Macapá, mas os bloquinhos e os desfiles das escolas de samba são as festividades que mais as pessoas frequentam. Apesar do bloco A Banda ter sido adiado para o mês de março, ele continua sendo um dos eventos mais aguardados pela população, deixando evidente que a maioria das pessoas gostam mais de acompanhar os blocos do que os desfiles das escolas de samba. Com a reforma do sambódromo, foi possível ver um grande número de pessoas acompanhando os desfiles, mas essa quantidade ainda é pequena perto dos bloquinhos de rua e outros eventos promovidos pelo Estado e Prefeitura. Acreditamos que isso acontece devido à maioria das pessoas que frequentam os bloquinhos realmente não apreciarem a manifestação cultural que está nos desfiles. As músicas, as danças, não é algo que agrada a todo mundo. Assim como tem gente que não frequenta os bloquinhos por não curtir as músicas, não gostar da sensação de estar seguindo um trio elétrico. É claro que existem as pessoas que curtem todas essas manifestações culturais do carnaval, mas não deixa de ser evidente a maior quantidade de pessoas em bloquinhos do que em desfiles. Com todas essas diferenças, o carnaval segue vivo, e não é porque um gosta de bloquinhos e outro de desfile que esse feriado, essa tradição vai deixar de existir. O carnaval é uma mistura de tudo, onde o povo vai para a avenida, se diverte, se alegra, dança e se amam. O mais importante de tudo é aproveitar. Curtam muito esse carnaval. E essa é a opinião do Unipop. E antes de encerrar essa edição, precisamos falar da nova data para o bloco A Banda, que vai estar encerrando o Carnaval 2024.
Como já dito, a banda, que ocorreria no dia 13 de fevereiro, foi adiada devido às fortes chuvas em Macapá. E agora, com uma nova data, a banda encerra o carnaval na cidade no dia 3 de março. Então já prepara sua fantasia, um sapato confortável, uma cuba com as suas bebidas preferidas e vamos curtir o carnaval da melhor forma possível. O Unipop fica por aqui. Esse foi o nosso programa especial de carnaval, com uma cobertura completa dos acontecimentos da cidade. Espero que você tenha gostado, um ótimo dia para você e até o próximo episódio do Unipop. Você ouviu o Unipop, um podcast de cultura produzido por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. Voltamos semana que vem. Até mais.